Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania e é distribuído pela ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, para mais de 60 emissoras no Estado de São Paulo e nas nossas afiliadas também em outras regiões do Brasil. Hoje o nosso convidado vai falar sobre cidadania empresarial, a respeito da melhor valorização do colaborador na empresa, para que a empresa possa ter mais resultados. Ele quem vai nos explicar sobre este tema, ele é José Carlos Demuno, consultor de empresas. José Carlos, é um prazer recebê-lo nos estúdios da TV Aberta para tratar desse tema tão importante. Olá, Fernando Mauro. Meus cumprimentos a você, a todos que nos assistem pela TV Aberta. É uma honra estar aqui com vocês. E estou disponível para contribuir com algum conhecimento, alguma experiência em relação a esse tema que você me propôs. Ok. Na realidade, quando a gente fala sobre a gestão de recursos humanos dentro de uma empresa, a gente sempre pensa naquele formato padrão do sujeito do RH, que vai lá, a carteira de trabalho, o registro, a formalização, etc, etc, etc. Mas, nos últimos tempos, o RH tem sido muito mais do que isso, muito mais do que o órgão da formalização. Tem sido aquele que, de alguma maneira, ajuda a entender as necessidades do colaborador e da empresa, tenta cruzar essas informações e, a partir daí, tentar buscar melhores resultados no mercado. E eu queria que você nos falasse um pouco a respeito do novo conceito que a gente tem no RH no Brasil e no mundo. Perfeito. Existe aí uma evolução na chamada administração de pessoal de maneira geral. Claro que o obrigatório, o formal, o cartorial é exatamente essa relação de capital-trabalho, ou seja, departamento de pessoal, que todos nós conhecemos. Existem processos ali que são absolutamente obrigatórios. O registro, o cadastro, a folha de pagamento, as consignações, as admissões, as demissões, enfim, o cumprimento da legislação trabalhista, mas não é só isso. A partir de um determinado número de empregados, que a gente estima em torno de 20 colaboradores, isso varia muito entre indústria ou comércio ou prestação de serviço, existe até uma classificação da Fiesp-Ciesp que diz o seguinte: a microempresa é aquela que tem até 10 colaboradores. A pequena empresa é que tem de 11 a 100. A média empresa é que tem de 100 a 500. E a grande empresa é que tem acima de 500. Mas a partir já de pequena empresa, a partir de 20 colaboradores, 30 colaboradores, já é importante ter aquilo que se chama recursos humanos. Ou seja, implantação de processos de recrutamento e seleção, de procedimentos, de políticas em relação a recrutamento e seleção, se a empresa vai dar ou não preferência ao pessoal da casa. Ou por terceirizado. Vai terceirizar, vai contratar consultorias, vai fazer publicações em jornal, dependendo do nível de empresa, do nível de trabalho que se exige, não é? Depois, vai fazer descrição de cargo, todas as atribuições e responsabilidades que a pessoa deve exercer para atender a uma determinada atividade da empresa. Mas calma, só um minutinho. Pois não. Deixa eu fazer uma observação. Essas suas observações são muito pertinentes no mercado, vamos chamar assim, um pouco mais normal. Nós estamos vivendo uma crise terrível. E aí o empresário, ele olha para a questão da gestão do RH e fala o seguinte: como é que eu vou me preocupar com o RH se eu tenho que me preocupar em pagar a folha? A preocupação de pagar o aluguel e de, enfim, poder rodar a empresa. Porque muitas vezes as empresas têm uma estrutura grande e para você girar isso tudo, qualquer descuido de 1%, 2% de receita pode representar um cheque especial, um vermelho no sistema financeiro que vira uma bola de neve. Ou seja, como fazer para ter essa... É possível ter essa preocupação com a área de recursos humanos concomitantemente com os problemas do dia a dia da empresa nessa crise?
Essa observação que você fez realmente está acontecendo em situações de crise macroeconômica, institucional ou de mercado. Uma coisa que se faz, infelizmente, é realmente demitir, reduzir o quadro de pessoal, consequentemente de despesas. A gente sabe que pessoal tem um peso lógico, né, no custo geral da empresa. A grande meta, a grande visão do empregado de pequena ou média empresa, não é só grande não, é realmente reconhecer que, a partir daquele quadro mais enxuto que ele tenha, das pessoas indispensáveis para realizar aquele trabalho para a própria sobrevivência, para a própria existência da empresa, ele valorize o seu pessoal para mantê-lo na empresa. De que forma? Fazendo alguma coisa além daquilo que se faz no departamento de pessoal, que é aquele obrigatório de que nós falamos agora há pouco. Além do padrão aí do arroz com feijão. Além do padrão, quer dizer, eu vou estabelecer aqui uma política de mérito, reconhecer o mérito do pessoal que realmente contribui para o resultado da empresa. Agora, como é que eu avalio que ele está contribuindo ou não para o resultado da empresa? Exatamente. Fazendo... Existem critérios objetivos para isso? Critérios objetivos. Primeiro, você faz uma as... provinha, tem uma application, tem alguma coisa para se saber realmente se, sob o aspecto matemático, aquele colaborador está rendendo Perfeito. de acordo com a sua posição na empresa? Perfeito. Para avaliar desempenho, é preciso que se estabeleça o que se espera do determinado funcionário ou colaborador. E o que se espera está exatamente no plano de cargos e salários. Faz o chamado job description, ou seja, a descrição do cargo. O cargo tem determinada titulação, tem o seu macro processo envolvido, aquilo que se espera dele realmente, aquelas 3 linhas da descrição que praticamente identifica o cargo, depois uma descrição detalhada. Tem que planejar isso, controlar aquilo, oferecer aquilo, determinadas funções, atribuições, responsabilidades. Aí, vamos dizer, no rodapé dessa descrição de cargo, desse formulário, tem os pré-requisitos para a ocupação do cargo, em termos de escolaridade e em termos de experiência envolvida. Aí você vai procurar no mercado de trabalho alguém que preencha aquele perfil que já está pré-estabelecido. A pessoa vem, desempenha, tem um período de experiência, que todo mundo tem, né? Normalmente de 90 dias, verifica-se o desempenho durante aquele período e efetiva-se a pessoa a partir desse período de experiência. Daí para frente é realmente medir desempenho. Como é que se faz o sistema de gestão de desempenho? Porque é muito comum também, às vezes você tem um colaborador numa empresa e fala assim para ele, olha, você vai subir de posição. Né? Agora, para você subir de posição, eu preciso que você cumpra determinadas metas, aí, tarefas e tal. O sujeito vai, cumpre as metas e tarefas. Sim. Ele chega mais cedo, sai mais tarde, ele cuida do asseio da região dele, tudo bonito, impecável, brilhando e tudo mais. Ele conquista a posição, aí ele fala, conquistei. Agora deixa eu chegar um pouco mais tarde, Isso existe também, não existe? Existe, né? Aquela zona de conforto. A zona de conforto. Eu cheguei num ponto aqui que eu cumpri, por isso é que é preciso... Já aumentou meu salário aqui? Exatamente, agora... mas é preciso que haja uma sequência nisso. Você chegou num determinado estágio que o qualifica agora para desempenho de atribuições maiores, de maior responsabilidade. É preciso que ele enxergue, naturalmente a empresa se desenvolvendo, que ele enxergue possibilidade de carreira. Portanto, Fernando Mal, o plano de cargos e salários é um plano de cargos e de salários e carreira. Probabilidade de crescer dentro da empresa junto com a empresa. Se ele estiver, como se todos estiverem, contribuindo para o resultado da empresa, comprometidos com aquelas metas que foram estabelecidas num planejamento estratégico da empresa, a empresa vai crescer e ele vai ter oportunidade. Aí é que a tal gestão com pessoas. As pessoas comprometidas, produzindo processos excelentes, desempenhando-se bem, vão ajudar a empresa a conquistar, ou pelo menos manter mercado, conquistando e mantendo o mercado, GOL, né? Receita com rentabilidade. Uma parte dessa rentabilidade, a empresa investe novamente na base, investe em pessoas, que isso é um processo contínuo,
As pessoas produzem processos melhores, com base em tecnologia da informação, em ERPs, né? Enterprise Research Planning, quer dizer, são modelos matemáticos, inclusive, de verificar no planejamento da empresa aquilo que é preciso realmente ser cumprido para que ela seja rentável. Agora, você falou na pequena empresa. É claro que é importante também, todo mundo reconhece isso, você há de reconhecer claramente, você reconhece, que é preciso crescer de uma forma organizada. Então, se eu sou pequeno, eu quero crescer. Se agora eu estou um pouco limitado, ou bastante limitado, porque o mercado não está tão propício para que eu invista e cresça assim mais rapidamente, é preciso com que eu faça que a minha empresa, no tamanho que tem, com os recursos que tem, materiais, humanos, financeiros e mercadológicos, ela se mantenha no mercado, ela sobreviva. E vamos esperar que alguma coisa aconteça. Nós somos sempre otimistas, né? Em termos de macroeconomia, de questões políticas, em que nós não vamos entrar agora, sociais e econômicas, para que, se esse fator externo não está ajudando, pelo menos que não nos atrapalhe, né? Nós temos que nos preparar com os nossos pontos fortes, que normalmente são as pessoas, porque a organização são as pessoas, Fernando Malo. É ali que está o know-how da empresa, ali que está o resultado da empresa a partir do desempenho, do comprometimento das pessoas. Isso não é simplesmente um discurso de quem trabalha com recursos humanos. É de alguém que tem uma longa experiência de gestão de empresa, de consultoria a empresas e que já passou, como nós já passamos, por algumas crises, talvez não tão demorada ou difícil ou complexa como esta, mas nós vamos passar também. Não há mal que sempre dure, nem bem que sempre permaneça. Ou seja, as coisas são mutantes aí, né? Exato. Agora, eu vou aqui avançar numa questão que me parece também aí um tanto quanto alvissareira, que é a questão do empreendedorismo. A gente vê muita gente que empreende do nada, a gente está falando do início do século, que o sujeito, por exemplo, os Matarazzo, chegavam lá com... eles chegavam ali com banha de porco. Vendendo vender. Numa carrocinha na rua. Isso, Eximílio de Moraes, né? Faziam. E aí criaram impérios, e aí tem 360 indústrias, etc, etc, etc. Ou esse povo não teve nenhuma faculdade em Harvard, não teve nenhum MBA em economia, etc, etc, etc. Mas o mercado é outro. Uhum. Hoje o mercado já não é mais tão... tão propício, pão, queijo, é um negócio um pouco mais complexo. E eu vou lhe perguntar se para empreender hoje, no mundo de hoje, é necessário uma preparação. Perfeito. Ou seja, o sujeito quer ser empreendedor. Por que eu lhe pergunto isso? Porque a gente sabe, acompanhando números de abertura de empresas, que elas, na grande maioria, fecham, né? Quer dizer, acho que você deve saber o índice, eu acho que mais de metade fecha nos primeiros 5 anos, nos primeiros 3 anos fecham, né? Empresa familiar, por exemplo, já se consegue chegar até o processo de sucessão. Parabéns já. Do fundador pelo seu herdeiro, normalmente filho, genro ou até um administrador profissional, é uma glória. Já é uma glória. Então, mas é que normalmente a empresa que ela é fundada, ela não tem uma grande vida útil. Dura 3 anos, 5 anos e já fecha. Isso é a maioria. A mortalidade infantil da empresa é muito grande. É exatamente isso. Bom, então eu lhe pergunto, como é que a gente faz hoje, nesse mundo moderno, para o sujeito que tem essa veia empreendedora, para ele empreender com mais segurança? Qual é o conceito? Se preparar? Exato. Qual é o conceito de empreendimento? Empreendimento é um processo em que se cria alguma coisa diferente, em que o empreendedor que já tem um perfil, que tem visão, que tem vontade, que tem garra, que se arrisca, que bota ali os seus recursos financeiros, pequenos que sejam, que você pode empreender com 20 mil reais ou com 1 milhão. Né? Você tem que começar, muitas vezes em casa, no fundo de quintal. Isso. Quantas vezes food trucks, agora tem tantos agora no mercado. Os food trucks aí, que é uma evolução
Da barraquinha? Não, das peruas Kombi que vendem perua. hot dog. E né? as Towners do passado também. Agora, como isso aí se estendeu para comidas de maneira geral, tem tido um sucesso muito grande os food trucks. E tem acontecido muito empreendimento nesse sentido. Mas outra, de quiosques que vende lá bolo. Hoje está cheio de casa de bolo, casa de chocolate e empreendimentos, por exemplo, de franquias, de franchising, né, que precisa de um pouco mais de capital, mas você tem franchising hoje de lojas de cosméticos, café, Não, de tem até comida. o individual, aquelas empresas de marketing de rede, você compra um kit e sai vendendo. Exatamente, vendas pessoais, vendas isso. porta a porta, enfim. Essa garra do empreendedor, e você falou lá de coisas dos nossos antepassados até, né? Empreendedores que vinham e que encontravam aquela oportunidade muito grande naquele Brasil que estava começando, que estava surgindo. Alguém que ia ou para as fazendas de café no interior de São Paulo, ou ficava na indústria, como aconteceu com o Matarazzo, que você falou, né? Que começava com uma pequena indústria de sabão, disso, daquilo, e virou um grande empresário que teve dificuldades depois na terceira geração, mas esse é um outro negócio, na questão da sucessão e profissionalização da empresa, que é alguma coisa realmente muito difícil. Mas tem que ter, sim, como você falou, planejamento, preparo. Não é simplesmente eu quero fazer, é preciso dizer eu quero e eu posso. Eu vou investigar o mercado, o que realmente o mercado está precisando. Eu tenho condições de fazer alguma coisa para conquistar uma parcela desse mercado. Eu estou terminando a faculdade, eu vou esperar terminar, eu estou trabalhando numa determinada empresa, eu vou tocar paralelamente um negócio próprio. Isso. É um erro. Esse é um erro muito comum, porque não vou me dedicar exclusivamente nem a um nem a outro. Eu vou me prejudicar na empresa onde eu sou empregado, às vezes muito bem colocado, e não vou também conseguir aquilo que eu pretendia no meu empreendimento particular. Então é preciso dedicar-se de corpo e alma, é preciso ter planejamento, é preciso investigar o mercado, a localização daquilo que eu vou fazer, se eu vou me estabelecer em um determinado lugar, ou se eu vou botar um food trucks, né? Ou um quiosque na Avenida Paulista, sei lá, aquela célebre casa do engenheiro que virou suco, né? Que se tornou uma coisa muito conhecida há alguns anos atrás. Perto da Brigadeiro Luiz Antônio ali. Isso, exatamente. Mas, com certeza, tem que haver planejamento, preparo, e a pessoa realmente conversar com alguém que já se meteu nesse tipo de negócio, que experiência ele teve, em que você pode opinar para que eu faça ou não faça desta ou daquela maneira, com certeza tem que ter. Agora, eu vou lhe pedir para que você nos exemplifique um pouco duas questões. Uma é aquele grande problema da empresa que às vezes ela vende mais porque ela precisa fazer fluxo de caixa e ela vende mal. Ou seja, ela vende às vezes até, entre aspas, com prejuízo. Se não é o prejuízo contábil naquele primeiro momento, ele vai ser operacional em algum outro momento. No resultado. Então, que é a empresa que ela precisa do cliente a qualquer custo, senão ela vai quebrar. E ela, na realidade, ela vai protelando essa derrocada dela e cada vez ela vai sendo uma derrocada maior. Muito bem. Esse é um cenário. Aí, você tem o cenário do sujeito que decide mudar desta posição na qual ele está e começa a buscar vendas mais qualificadas. Ou seja, ao invés de ele vender por X, ele prefere vender por 2X para menos pessoas para poder ter um retorno melhor sobre o investimento que ele fez. Muito bem, nesses dois cenários, da empresa que vende a todo custo, porque precisa vender, fazer fluxo de caixa, e da empresa que quer vender, está nessa posição e quer vender melhor, ela precisa ir muito dos seus recursos humanos, e muito dos seus vendedores, das pessoas que estão na linha de frente, não é isso? E aí vem a pergunta, dá alguns exemplos práticos para a gente do que uma empresa que está buscando esse novo caminho pode fazer com o seu colaborador. Eu vou te fazer uma pergunta boba. Você acha que é interessante o empresário, o gestor, chegar para o colaborador e falar assim, ó, fala as coisas que você gosta na vida. Eu gosto de viajar, eu gosto de pescar, eu gosto disso, aquilo, aquilo outro. Então tá bom. Aí ele vira e fala assim, ó, se a gente conseguir atingir essa meta aqui, você vai viajar, pescar, com a sua família, etc, 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 por conta da empresa. Isso existe?
Esse é um exemplo real que as empresas hoje poderiam fazer, desde que elas tenham retorno para poder fazer isso? Duas coisas. Você fez uma pergunta longa, mas na sua própria pergunta eu estou pensando na minha resposta. Em primeiro lugar, um grande erro do empreendedor, daquele microempreendedor individual que está começando agora com poucos recursos, e na equipe do eu sozinho, né, para começar, é preocupar-se com a quantidade e não com a qualidade. Tá Foi isso que você falou. Não, vou produzir mais porque eu preciso, tenho que faturar, etc. Preocupação com a qualidade e com a produtividade é que é realmente a solução. O que é a produtividade? É uma equação em que no numerador está a quantidade produzida e no denominador estão os recursos que você utiliza para produzir aquela determinada quantidade, dentro de um padrão de qualidade. Tem um percentual. Então, produtividade é isso, não é produzir muito, mas é produzir aquilo que é economicamente viável. Economia não é produzir mais, economia é produzir bem. Então, essa é uma parte da resposta. Que até pode ser mais, mas não é obrigatório ser mais. Exato, não é obrigatório. Quer dizer, você tem que ver se dá resultado financeiro, rentabilidade. Foi aquilo que a gente falou dentro do Balance Scorecard, né, de investir em pessoas. E a chave, Ferdinando, e senhores telespectadores que estão nos honrando com a sua audiência, é realmente você ter pessoas bem selecionadas, bem treinadas, bem comprometidas, bem inclusive remuneradas de uma forma justa, equilibrada, que não haja aquele sentimento de injustiça no próprio plano de cargos e salários, né? Valorizar internamente quem realmente tem responsabilidade maior. Essas pessoas, certamente, tratadas assim pelo dono, pelo empresário, pelo líder, pelo gestor imediato ou mediato, certamente vão se comprometer. Eu quero ficar nessa empresa, que essa aqui é uma boa empresa para se trabalhar. Isso. E vamos gente em casa, gente bem. Isso, vamos crescer juntos. Então vira para o cara e fala assim, ó, além do exemplo da viagem, você pode dizer o seguinte, tem gente que gosta de curso de informática, tem gente que gosta de curso de línguas, tem gente que gosta de, né, aí eu precisava pagar minha faculdade, não sei. Então, isso nos recursos humanos modernos está presente. Exatamente. Outra coisa para você descobrir isso aí, eu estava conversando um pouquinho antes com o Fábio, e nós estamos falando sobre uma técnica hoje de abordagem desse assunto que está sendo bastante utilizado hoje, e é um veio de trabalho também muito bom, muito importante para todos nós da área de recursos humanos, que é exatamente o coaching executivo. O que é o coaching executivo? É aquele em que o coach, ou seja, o orientador, o treinador, propõe ao coachee, aquele treinando, é aquele que vai ser treinado, um esquema baseado naquilo que a gente chama de roda da vida. Tem vários fatores, 10, 12 fatores, como se fosse assim um relógio, não é? Tem um fator determinado, vida social, vida profissional, vida financeira, vida afetiva. E ali você coloca uma escala de 0 a 100 dentro dessa roda da vida, em que a própria pessoa depois se autoavalia. Em relação à minha vida afetiva, eu não estou muito bem, estou aqui no 50, de 0 a 100, estou no 50. Nesta outra aqui, vida financeira... Mas esse não é o caso não, né? Hein? Esse não é o caso, esse você está em 99, 100, né? Pode ser. Agora, o que acontece? A gente trabalha o coach, o treinador e o orientador, sem levar o lado psicológico aí, que a gente não é psicólogo. Psicólogo trata de uma outra forma, quando existe algum problema de natureza pessoal, familiar, e dá um outro tipo de tratamento, que a gente até recomenda. Mas no coaching executivo, naquele coaching empresarial, o que a gente verifica? Naquilo que a própria pessoa falou e expôs, dentro daquela orientação, daquele modelo da roda da vida, você percebe aquele ponto, aquele fator em que ele precisa ser desenvolvido. E é ali que você pode investir.
Porque você conseguir num certo equilíbrio, num certo estágio, de pelo menos de 50 para cima, da metade para cima na autoavaliação, você tem pessoas que não motivadas e que não vão levar para a empresa aqueles problemas, por exemplo, que estão preocupando essas pessoas e que comprometem totalmente a sua produtividade, até porque você ajudou a resolver. Exatamente. Então a empresa pode resolver nisso. Não tinha pensado nisso. Nós tínhamos comentado, inclusive, um pouco antes aqui do nosso encontro, que existem problemas, por exemplo, quando você faz um levantamento de clima organizacional, existem questões lá de natureza financeira em que você pergunta se as pessoas têm problemas de natureza financeira. E tem, e aparece muito. Dívida com empréstimos, com casa própria, com automóvel, com leasing, com loja, seja lá o que for. Então, o que acontece? A empresa vai pagar para ele, vai aumentar o salário dele por isso? Não, não vai fazer isso. Mas existe uma possibilidade, e a gente trabalha um pouco com isso também através da contribuição de um parceiro, de orientação financeira, educação financeira. Como é que você deve controlar o seu caixa, o seu contas a pagar, o seu contas a receber. Uma vez você administrando isso aí corretamente, você vai diminuir um problema muito sério que preocupa todo mundo, que realmente, com problemas de dívida, não vai desempenhar de uma forma vai estar com a cabeça boa para poder trabalhar. Para isso. E quem é que subvenciona isso? Esse tipo de trabalho a gente vende para o RH da empresa. Olha, isso interessa para a empresa também. Isso é alguma coisa que se faz. A empresa que proporciona para o colaborador. Exatamente, é uma das formas. José Carlos Demundo, muitíssimo obrigado pela sua presença no nosso Mídia Cidadã de hoje. Eu acredito que o empresário que está acompanhando vai poder aí ter uma nova visão a respeito de como tratar e como lidar com a questão do seu colaborador para que ele realmente esteja feliz em todas as áreas da sua vida, para que a empresa avance, ou seja, é o clima, como você disse, o clima empresarial. Clima organizacional. Clima organizacional. Isso. Exatamente. Fundamental, é importante, né? Mesmo em pequenas empresas e mesmo numa situação, ou até mais importante, numa situação em que dentro da análise SWOT, que a gente chama, né? Fatores internos, fatores externos, os fatores externos de oportunidades não são muito favoráveis. Então, vamos potencializar aquilo que é ponto positivo da empresa, ou seja, seu quadro de pessoal. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Uma satisfação. Muito obrigado também aos seus ouvintes. Ok. E queria agradecer a você, o telespectador que esteve acompanhando o nosso Mídia Cidadã, convidando-o para que continue ligado na programação da emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.